Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre reportagem e notícia. O que são textos jornalísticos e para que servem? Os textos jornalísticos circulam na sociedade para trazer até nós os acontecimentos, aquilo que ocorre, aquilo que é importante, aquilo que é do nosso interesse. Também trazem opiniões de pessoas que são importantes, de pessoas que estudaram a respeito de certos temas, nos mantendo informados sobre o que está acontecendo na sociedade. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, que é publicado na internet, jornais, revistas ou divulgado em rádio e na TV. Essa notícia geralmente se baseia em fatos inéditos, fatos imediatos, coisas que aconteceram no dia anterior e aí são de interesse público. É um texto de cunho informativo, possui sequências descritivas e narrativas, são textos relativamente curtos, veiculadas nos meios de comunicação, têm uma linguagem formal, clara e objetiva. Em comparação com a reportagem, por exemplo, a notícia é um texto bastante curto. Uma reportagem seria um texto mais aprofundado, um texto que traria mais facetas de um mesmo assunto, e já a notícia é um texto mais objetivo, mais claro, sem opinião. Vamos observar uma notícia. Homem-morcego ou Homem-Aranha? O ato foi em protesto de decisões judiciais contra pais divorciados. É embaraçoso, diz chefe de polícia. Batman invade Palácio de Buckingham. Um homem fantasiado de Batman conseguiu ontem driblar a segurança do Palácio de Buckingham, residência da família real britânica em Londres, e pendurar uma faixa em uma de suas sacadas frontais, em protesto contra restrições judiciais ao direito de pais divorciados de verem seus filhos. Então aqui nós tínhamos um fato isolado que chamou a atenção da sociedade e, portanto, foi noticiado. A reportagem, por sua vez, é um fato ou assunto desenvolvido de forma mais aprofundada do que a notícia. Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema e interpretações dos dados e acontecimentos. Qual é a diferença de um e outro? Na notícia, nós temos dados mais imediatos, como, por exemplo, coisas que aconteceram no dia anterior. A reportagem, ela já traz elementos mais profundos, como, por exemplo, ali na notícia, nós tivemos o caso do homem fantasiado de Batman. Então, foi um fato isolado. Uma reportagem poderia trazer vários protestos que foram executados por pessoas fantasiadas no mundo todo, por exemplo. Então, com um recorte muito maior, com um recorte de tempo maior, com a opinião de especialistas. Então, a notícia seria um texto que iria além, a reportagem é um texto que iria além da notícia. Por exemplo, hiperconectividade pode afetar convívio social na adolescência. Então aqui ele não está contando uma história de um adolescente que ficou doente porque ficou muito tempo conectado. Aqui ele está falando de um modo geral. Então a notícia seria um adolescente e aqui foi dito de modo geral. A reportagem é um gênero textual jornalístico não literário, veiculado em diversos meios de comunicação. Tem o objetivo informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião, possui função social importante e não deve ser confundida com notícia ou artigos de opinião. Então, as diferenças básicas entre notícia e reportagem são: todas as duas têm temas atuais divulgados em jornais e revistas, mas a diferença é que a linguagem de uma e outra possui uma forma um pouquinho diferente. Uma com uma linguagem mais objetiva, com textos mais curtos, e outra com textos mais elaborados, com uma linguagem mais clara que toca mais o leitor. Então, são textos que têm propósitos parecidos, no entanto, com abordagens bastante diferenciadas. Neste vídeo, nós falamos sobre o gênero reportagem em comparação com a notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve.